Vamos direto para o nosso telão, porque a Copa do Mundo no Brasil chegou ao fim. Dentro de campo, a seleção decepcionou, mas fora dos gramados, o saldo do evento superou as expectativas, segundo o governo, que hoje divulgou um balanço do Mundial. Vamos conversar com a repórter Luísa Moraes, que está no aeroporto de Guarulhos. Boa noite, Luísa. Os turistas estão se despedindo do país da Copa? Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. O clima, sim, é de fim de festa. Nós estamos ao lado do embarque internacional, aqui no aeroporto de Guarulhos. Encontramos turistas de todas as nacionalidades, mexicanos, ingleses, americanos. A fila agora há pouco estava bem maior, mas deve crescer nos próximos instantes, até porque tem voos programados a partir das 22 horas, com destino para Frankfurt, Nova York, Milão, na Itália. São vários lugares. E uma das certezas que nós podemos ter é que um dos legados da Copa, uma certeza mesmo, é de que somos bons anfitriões. Eu conversei agora há pouco com vários turistas e todos agradeceram a hospitalidade. Disseram que o povo brasileiro é muito gentil e caloroso. Para o governo federal, um dos legados dessa Copa são os investimentos na ampliação dos aeroportos, que vão aumentar a capacidade em 67 milhões de passageiros por ano. Recebemos mais de 1 milhão de turistas e 9 em cada 10 pretendem voltar. Quem não volta tão cedo mesmo é o técnico Luiz Felipe Scolari. Veja na reportagem. A saída do técnico Felipe Scolari do comando da seleção brasileira não surpreendeu. Os torcedores querem mesmo que o futebol canarinho seja reinventado. Ele até entende bem de futebol, só que ele já está ultrapassado. O Felipão não soube escolher o time, então foi isso que aconteceu. Para o futebol do Brasil, o grande legado seria uma autocrítica. Nós vimos um time que, se tecnicamente não era tão inferior aos outros, taticamente está muito atrasado. Toda a comissão técnica foi dispensada hoje pela CBF. Se dentro do campo o Brasil decepcionou, fora se deu melhor, a começar pela entrada de estrangeiros. 1 milhão de turistas de 202 países vieram para a Copa do Mundo. 83% afirmaram que tiveram as expectativas atendidas e 95% têm a intenção de voltar ao Brasil, segundo o balanço do Ministério do Turismo. Mesmo com as obras de mobilidade atrasadas, as 12 cidades-sede terminaram o Mundial sem maiores problemas nas áreas de transporte público e aeroportos. Mais de 16 milhões de passageiros embarcaram nos aeroportos brasileiros. Entre 10 de junho e 10 de julho, o índice de voos atrasados ficou em 7,3%. Em maio, era de 10%. A Polícia Civil Brasileira também marcou ponto importante e desbaratou a máfia dos ingressos com a operação chamada de Jules Rimet. 12 pessoas foram presas. Hoje, o diretor executivo da Match Service, Raymond Whelan, se entregou à Justiça do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o chefe do esquema que comercializava ilegalmente ingressos da Copa do Mundo. A máfia atuava há 4 mundiais e faturava $1 milhão por jogo. O presidente da FIFA, o suíço Joseph Blatter, avaliou a Copa como melhor do que a edição anterior e deu nota 9,25 para o Mundial brasileiro. Segundo a FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o torneio deverá injetar 30 bilhões de reais na economia brasileira. Turismo e serviços foram os setores mais beneficiados pelo Mundial. Só que nesse placar, a administração pública, o varejo e a indústria saíram perdendo. Estima-se que esses setores tenham tido uma quebra de algo em torno de 20% no período da Copa, que é bastante significativo para um país que precisa de atividade econômica. Na infraestrutura, o legado deixado pelo Mundial é muito menor do que o prometido anos atrás. O previsto eram 3 projetos com investimentos de 23 bilhões de reais. Só 71 deles foram mantidos com custos que somam mais de 29 bilhões de reais. O pior saldo da Copa foram as perdas de vida. 8 operários morreram nas obras dos estádios, 3 só no Itaquerão, arena de abertura do Mundial. 2 pessoas morreram no desabamento de um viaduto em construção em Belo Horizonte. A obra não ficou pronta a tempo para o torneio. Em todos esses casos, algo em comum: ninguém ainda foi punido.
E olha, Ricardo, nesta Copa nós batemos recorde da transmissão de dados móveis. Durante as 64 partidas, foram feitas 4,5 milhões de ligações por celular, enviadas 48 milhões e meio de fotos. A Copa das Copas foi também a Copa dos Selfies. Ricardo. Obrigado, Luísa. Olha, a Copa do Mundo deve injetar em 2014 30 bilhões de reais na economia brasileira, como nós dissemos aí na reportagem. O cálculo foi feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE. No entanto, o Mundial deixa um legado de infraestrutura muito menor do que o prometido anos atrás. É um custo mais alto. Vamos ver aqui no telão. Olha, foram injetados 30 bilhões na economia. Em 2010, se prometeu 83 projetos a 23 bilhões e meio de reais. E em 2013, 71 projetos a 29,2 bilhões de reais. Houve uma diminuição no número de projetos e um aumento nos preços, nos gastos que foram feitos. E essa conta aqui vai ficar para os estados. Eu conversei agora há pouco com o economista Fernando Camargo, da LCA Consultores, e nas palavras dele aconteceu mais ou menos o seguinte: é como se o chefe de você que está em casa oferecesse um aumento, mas não dissesse de quanto. Você gasta por conta e depois esse aumento é bem menor do que se esperava. Vamos conversar agora aqui com vocês na bancada. Há méritos, há defeitos, e a pergunta que eu faço para os dois é: valeu a pena? Valeu a pena e precisa ver o quê, né? Uma coisa é o esporte, as 4 linhas, que essa para o Brasil foi um desastre histórico, não vale nem a pena ir. Isso é mais para o cartão verde discutir, mas foi um desastre. Mas para o futebol não foi, porque foi muito justa a vitória da Alemanha. Agora, a questão política e econômica, aí são outros 500. Eu acho que essa que é a nossa questão. A promessa feita pelo então presidente Lula em 2007, ele mentiu. Ele disse que não ia entrar dinheiro público. E entrou quase só dinheiro público, o inverso do que ele tinha dito, né? Então, isso é uma coisa séria. A gente não sabe ainda quanto de dinheiro público foi para o BNDES. E grande parte desse dinheiro não vai ser pago nunca desses estádios, especialmente dos times, como o Inter, Atlético Paranaense e o do Corinthians e tal. Então, as obras de infraestrutura não foram concluídas. E só não tivemos mais problemas porque nós fizemos uma coisa bem brasileira, bem tupiniquim, macunaímica. Tivemos feriado em dia de jogos. Isso é uma coisa inacreditável, mostrar a incompetência administrativa. Então, acho que no conjunto, em termos econômicos, tal, a Copa só teve alguém que lucrou. Quem? Como sempre, a FIFA. Essa teve lucros fabulosos. A conta, o prejuízo vai ficar com o governo brasileiro e com nós, os contribuintes. E prejuízo, em geral, que nós até hoje não sabemos quantificar. Essa conta precisa esperar a poeira baixar para a gente fazer lá. Achar que o turismo, os argentinos, por exemplo, que vieram ao Rio de Janeiro e ficaram acampados no Sambódromo, isso traz divisas ao país, isso é brincadeira, a gente sabe que não traz. Então, acho que, no geral, em termos econômicos, foi uma péssima alternativa para o país e o que já tinha sido dito isso há muito tempo. Foi uma mera confirmação. Ayrton. Olha, essa Copa foi objeto de cobiça de governadores, deputados, senadores, empresários, presidente da República. Foram lá, pressionaram a FIFA e conseguiram. Ninguém disputou com o Brasil, não é? Então a Copa vem para cá. Não vou falar do futebol porque tem aqui o nosso comentarista expert que pode comentar e o pessoal pode entender bem. Com relação ao futebol, eu acho que o pessoal está errado quando está dizendo que o Filipão se demitiu. O Filipão foi demitido quando o Daniel Alves, o Neymar, o Marcelo, que estavam no banco de reserva, se levantaram durante o jogo e foram orientar os jogadores que estavam na peleja, jogando, ao lado do Filipão, que ficou assistindo perplexo. Ali ele foi demitido. Ali ele perdeu qualquer condição moral de continuar sendo treinador de qualquer seleção, especialmente da seleção brasileira. Agora, eu vejo muitos resultados positivos, obras acabadas e inacabadas. As acabadas, saldo positivo, as inacabadas por acabar. É só que temos que ter atenção para que eles acabem as obras. São obras importantes, são obras de locomoção, que facilitam a vida da população, essa coisa toda. A exposição do país para todo o planeta, no nível que foi, o movimento de internet que atraiu milhões e milhões de internautas do mundo inteiro voltados para o Brasil, as imagens projetadas do Brasil, das capitais, isso foi, em termos de divulgação do país, de inestimável preço.
Não sei quanto você gastaria para se conseguir uma repercussão tão grande do nosso país e dos fatos positivos e a acolhida do povo. O povo brasileiro mostrou mais uma vez que, apesar de governos, ele sabe como tratar as pessoas que vêm de fora aqui. Ele é generoso, ele sabe conviver com as dificuldades e não provocou incidentes, não dificultou nenhuma ação. Então, eu sempre vejo, eu sou um otimista, como digo aqui sempre, eu acho que nós temos um saldo positivo. Vamos continuar a conversar a respeito desse assunto, mas eu gostaria de colocar um outro assunto que está relacionado com isso, que é que o Banco Central diminuiu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto este ano. Passou de 1,7% para 1,05%. Aquela projeção da FIPE fala em 0,6% do PIB por conta da Copa. Quer dizer, se a gente não tivesse esse evento de proporções mundiais, talvez o resultado pudesse ser ainda pior, ou vocês acham que não? Você investiria em outra coisa, não, seria muito melhor. A Copa, em termos de pensar economicamente o país, foi um péssimo negócio, em termos de negócio. Né? Não há projeto. Então, a grande questão que se falava no começo do ano é que o país ia crescer 3%. Aí foi caindo a taxa de crescimento do PIB. Né? Não sei o que vai chegar em dezembro. Os resultados são muito ruins. Basta estudar os fatos macroeconômicos, não os microeconômicos. Eu vejo a questão geral. Ou seja, isso é muito claro quando você vê o processo de desindustrialização do país, quando você vê a inflação, quando você vê problemas de infraestrutura não resolvidos até hoje, os eternos problemas nos portos, nas estradas. Em suma, o conjunto da economia brasileira, ela só consegue ainda ter algum gás graças ao agronegócio. Aquele que, quando é para elogiar, é agronegócio, quando é para criticar, é ruralista, depende da hora. Se o setor primário não continuasse a ter o dinamismo que tem, especialmente do agronegócio, a situação econômica do país seria muito mais grave do que hoje. Nós vemos um momento econômico extremamente difícil, e não é mundial, hein? Não vem falar que é mundial. Basta olhar a América do Sul, as taxas são muito superiores ao Brasil, e basta comparar países emergentes. Portanto, é um problema da economia brasileira. E não vamos falar imperialismo americano, hein? Que sempre é culpa do imperialismo. Tem nada a ver com os Estados Unidos. Tem a ver com a falta de projeto político e a incompetência econômica. Olha, eu discordo respeitosamente, porque acho que nós, mais que nunca, estamos dependendo de decisões de política externa, decisões que são tomadas no exterior. Por exemplo, se o Banco Federal Bank americano aumentar as taxas de juros lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Investidores que poderiam vir para cá não virão mais. Nós temos surpresa do Banco Goldman Sachs, está recomendando as ações da Petrobras como investimento. Nós temos a Embraer, cresceu, o dado é de hoje, 3,48% na Bolsa, as ações. Por quê? Porque se tomou conhecimento do mercado do número de encomendas que foram feitas para a Embraer. A Vale também teve essas ações, subiram assustadoramente as ações da Vale, por quê? Porque a China abriu a perspectiva de adquirir mais minério de ferro. Então, nós estamos vendo que as coisas não são assim, como as coisas... Olha, até parece que são pitonisas. Esses economistas são todos ligados aos interesses econômicos. Estão aí defendendo os interesses de seus empregos e de suas futuras empresas de negócios internacionais. Então, eu não acredito em opiniões de economistas vinculados a interesses econômicos. Não acredito. Não acredito que quem trabalha para banco possa dar uma opinião isenta para qualquer cidadão brasileiro. Eu gostaria que nós fôssemos buscar opiniões isentas, fizesse análises claras sobre o nosso desenvolvimento. Apenas para registrar aqui, Ayrton, a Beatriz Amorim diz que a Copa deu lucro aos governos e deixou legado para a sociedade. O Cristiano Reis discorda, diz que a infraestrutura prometida não ocorreu. E a respeito de futebol, Diego Ratada diz que de 4 em 4 anos trocamos de treinadores, assim como programas de governo. E a Lilian diz pelo Facebook que o brasileiro não aprende, que deveria ter humildade e acabar com o grito de já ganhou.